Bom dia, irmãos. Nós vamos dar continuidade à nossa aula da semana passada. A aula era para ser uma só. Então, nós acabamos de ler o mesmo texto que nós lemos na aula passada. E para aqueles que não estavam aqui, eu vou tentar passar aqui um resuminho de, no máximo, 10 minutos. Eu queria que ele fosse 5, mas eu acho que vai ser muito corrido. Mas nós vamos dar uma passada pelos slides, não vou nem entrar nas questões que eu escrevi, para que a gente possa entender um pouquinho, resumir um pouquinho do que foi ensinado na aula passada, e a gente, assim, dar continuidade no nosso estudo sobre o cristão e a política. É interessante como a soberania de Deus está em todas as áreas, em todos os aspectos, e como ele tira a gente da nossa zona de conforto. Claramente, entre os líderes da nossa igreja, eu sou o presbítero com menos vontade de falar sobre política. Eu não gosto desse assunto de direito. Eu tenho muita dificuldade com discussões políticas. Eu trabalho dentro de um prédio político, eu trabalho no Executivo Federal, prestando serviços, servindo como servidor público, trabalhando diretamente sobre as ordens do nosso presidente da República, e eu não gosto de falar desse assunto. É um assunto que causa muitos problemas por onde eu vejo as pessoas discutindo lá no meu trabalho. Nós estamos vivendo neste momento, de novo, uma divisão total, como aconteceu nas eleições passadas. Muita gente nervosa para um lado, torcendo para um, muita gente nervosa para o outro lado, torcendo para o outro, e alguns, como eu, que fazem parte do meu grupo, estão no meio, vendo o povo se degladiar por conta dos seus líderes de estimação, e simplesmente eu não entro em nenhuma dessas discussões lá no meu trabalho, eu não converso muito sobre política, e aí Deus me tira da minha zona de conforto e fala: você vai falar sobre isso, vai lá para a igreja falar sobre isso, você vai dar essa aula de política. E aí a aula ainda ficou tão grande que eu vou ter que falar 2 vezes, 2 aulas sobre política, para a gente ver como é interessante, como Deus nos coloca na necessidade, coloca frente a nós a necessidade de estarmos, envolvidos e entendermos como que nós devemos lidar com todas as áreas da nossa vida, e a área de política é uma área a qual todos nós devemos ter nossa responsabilidade, dar atenção, estudar, aprender, o máximo possível, para que a gente possa ajudar a nossa sociedade o máximo possível, como cristãos, fazermos a diferença. Então, na aula passada, nós vimos... Na aula passada, a gente viu que a cristologia, com o foco na política, mas ele trouxe para a gente os estudos, o livro trouxe para a gente a visão destes 2 cidadãos, Calvino e Kuyper. Calvino, reformador, que a gente conhece, inclusive somos da igreja reformada calvinista, e Kuyper, ele foi o primeiro ministro da Holanda no século XVII, no século XVIII. Então, com a luz destes 2, a gente aprendeu algumas coisas, que aqueles que são realmente reformados, eles devem levar a sério a conexão entre a vida política de uma nação e a soberania de Deus. A gente viu também que todo mundo, incluindo os presidentes e primeiros ministros, como é o caso de Kuyper, eles um dia dobrarão os joelhos e eles confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Então, independente do político seguir a Cristo ou não, um dia os seus joelhos irão se dobrar frente ao Senhor. Então, seria interessante que eles seguissem a Cristo enquanto aqui estão e fizessem a diferença em suas nações. A gente viu também que nós devemos entender que existe uma conexão significativa entre o discipulado bíblico e a participação na vida política contemporânea, e isso não deve ser difícil para os que se chamam reformados. E aí entra o que eu falei, a dificuldade que eu tenho de lidar, de falar sobre política, de discutir. Não é que eu não acompanhe, gente, eu acompanho até bastante,
mas eu tenho muita dificuldade de falar, muita dificuldade de me envolver em questões políticas do nosso país. Eu acho mais fácil envolver, inclusive, com as políticas da igreja do que me envolver com as políticas da nação, mas tem essa realidade. Nós devemos, sim, né, estarmos envolvidos, devemos participar e devemos levar o discipulado bíblico, né, de uma forma diferente, de uma forma a nos envolvermos e participarmos da política. Nós tivemos o primeiro tópico falando uma política fiel exige o discernimento do espírito da nossa época. Ali nós falamos um pouquinho que cada circunstância tem suas próprias perguntas e o desafio de apresentar respostas com informações bíblicas. A gente viu que cada nação, cada cultura, no decorrer da história, existe a sua necessidade, existem as suas questões culturais e que nós temos que ter entendimento do espírito da época para, assim, né, apresentarmos respostas com a luz da palavra para todas as questões que as nações venham a passar. Dei até um exemplo do Patrick e da Elaine, missionário Patrick está no Oriente Médio, uma situação que eles passaram lá justamente de entendimento do espírito e da cultura da época. A gente viu também um pré-requisito essencial para a obediência política é discernir as épocas sabiamente. Então, nós precisamos ter discernimento de que tempo nós estamos. Durante uma vida de uma pessoa, vamos pegar a Vó Seni. A Vó Seni está com quase 90 anos. Imagine a quantidade de épocas que ela passou. A quantidade, inclusive, de culturas. Imagina quantas culturas já se passaram, né? E quantas visões da época e de espíritos de época que ela teve que ter junto do seu marido, que era o pastor Obedes, para que eles pudessem trazer respostas para as necessidades, né, das cidades, da comunidade, das pessoas que viviam por perto deles. Então, é importantíssimo o discernimento das épocas. Quando a gente fala na questão pessoal, é importante, inclusive, não deixar o saudosismo nos atrapalhar, né? Porque isso também pode acontecer. Vamos fazer tal programação. Na minha época tinha o tantantan. E aí a pessoa continua sem entender quais são as necessidades, qual é o atual momento em que ele está inserido. E aí a igreja vai se tornando um local, pode se tornar um local que não tem conexão nenhuma com a comunidade ou com as necessidades da época, porque está apegado a saudosismo. Então, tudo isso é importante ser bem tratado e é importante ser observado pelo cristão. Depois nós vimos um outro tópico, uma política fiel exige um entendimento de que as Escrituras têm algo a dizer às instituições, não apenas aos indivíduos. Nós tratamos a questão de que a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala às instituições também. Não é só evangelismo pessoal. A gente também faz a diferença dentro das instituições a qual nós estamos inseridos, e a gente viu algumas esferas. A esfera familiar, a esfera religiosa, a esfera do Estado, né? A gente viu um bocado, uma série de esferas, e nós devemos, né, tratar e entender que as Escrituras têm algo a dizer a todos, sejam grupos reunidos ou sejam pessoas individualmente falando. A visão hoje em dia é uma teoria de contrato social, no qual os direitos são do indivíduo e o Estado tem autoridade pelo consentimento dos governados. E nós vimos também que Calvino ele fez uma diferença ali no local onde ele estava, e nós entendemos aqui, foi até uma fala do presbítero Rafael, de que as coisas estão distorcidas quando se fala sobre direito. Por exemplo, hoje tem um entendimento de que quem é responsável pela educação dos filhos é o Estado, mas não é, isso é errado. Quem é responsável pela educação dos filhos é a família, né? O Estado ele pode ajudar, tem a escola, a igreja pode ajudar. No batismo, uma das perguntas que a gente faz para a igreja na hora do batismo, que o pastor faz, é inclusive isso, né? Ele pergunta para a igreja, né? A igreja vai ajudar, né, a cuidar da criança, a ensinar a criança, mas é uma ajuda, não é uma obrigação. E o direito da família de ensinar o próprio filho tem sido tolhido
De um tempo para cá, a gente tem visto, inclusive, uma campanha forte de que as crianças não podem serem ensinadas de forma religiosa, pela religião dos pais. Uma época tem que esperar ela crescer para ela escolher, e os pais não deveriam entrar na vida da criança dessa forma. Não. É direito da família, é dever da família. O Estado não tem direito sobre os nossos filhos. E a gente viu um pouquinho sobre isso também. A gente viu sobre a diferença que Calvino fez ali na região dele. E nós vimos também uma perspectiva de vida cristã, uma perspectiva cristã na vida política. Nós vimos que ela tem de ser informada por uma visão bíblica das instituições e dos direitos humanos, que é fundamentalmente diferente daquelas visões que embasam a maior parte da política secular, tanto da esquerda quanto da direita. E aí a gente falou um pouquinho sobre os cuidados que a gente tem que tomar quando a gente escolhe lados políticos, como se um estiver 100% certo e o outro 100% errado, essa dicotomia que virou hoje em dia e os problemas que isso podem causar. E a gente também falou um pouquinho sobre as instituições. E hoje nós vamos entrar um pouquinho na parte prática da coisa. Na aula passada nós tivemos esse estudo sobre o cristão e a política, né? Nós caminhamos sobre algumas questões históricas, vimos algumas questões para fundamentar os nossos pensamentos, mas hoje nós vamos tratar um pouquinho da forma, digamos, prática, assim, de algumas questões. E para darmos continuidade a essa aula, é interessante que ontem foi comemorado o dia do diácono. Olha que interessante. E hoje nós vamos começar a nossa aula neste tópico aí. Uma política fervorosa é significativamente formatada por um coração diaconal. Não só dos diáconos em si, como oficiais da igreja. Nós vamos ver o significado de uma vida de serviço vinculado a uma vida de trabalhos políticos. O que significa essa questão de estarmos inseridos numa sociedade e o que significa a visão política quando a gente está tratando do campo prático? Quando a gente fala de política, constantemente a gente consegue fazer distinções bem claras de dois pontos que envolvem a política. A política sempre está no campo das ideologias, das ideias, mas ela sempre está no campo da prática. Por exemplo, a gente vê na época da campanha a mais forte o quê? Os candidatos apresentando as suas ideias. Eles vão falar o que eles pensam, eles vão falar o que eles querem fazer, mas o que eles querem fazer, inclusive, eles falam o porquê que eles querem fazer e embasam aquilo ali nas suas ideias e tudo mais. A gente tem uma ideia de cidade, uma cidade com mobilidade. Aí, desta ideia, ele vai justificar que ele vai fazer um anel viário passando não sei aonde, uma linha verde, que não vai ter semáforo, né? E aí dali ele fala o que ele vai fazer na prática. Mas eles apresentam para a gente, normalmente, pelo menos no Brasil, né? Vamos falar do Brasil, sempre há uma apresentação de suas ideias e ideologias. O que eu penso sobre o casamento homoafetivo? O que eu acho que deveria ser a questão do divórcio? O que eu acho que deveria ser a questão do ensino? Até onde eu acho que o ensino é obrigação do Estado ou não? E eles vão apresentando para a gente as suas ideologias. Quando eles estão no poder, aí começa a parte... Nem sempre começa a prática, tem alguns que não fazem muita coisa não, mas o normal é exatamente isso, começa a parte prática. E aí a gente começa a falar, esse daí não está fazendo, esse aí não está fazendo nada, esse aí não está cuidando, o hospital como é que está, cadê a promessa que ele falou que ia construir a linha verde aqui, né? Estamos aqui na promessa da linha verde há 15 anos já, da EPNB, né? A gente sai daqui de uma vez sem engarrafamento nenhum, desde lá de Samambaia para chegar lá no zoológico. Essa é a promessa da linha verde. Já tem 15 anos, pelo menos, porque com 15 anos eu mudei para o Areal. 20 anos que tem a promessa dessa linha verde. Cadê a linha verde? Cadê as coisas? Eles vão fazer, não vão fazer? E aí começa
a ter a questão prática. E a questão prática da política, dos políticos, a gente vê também nas cobranças. Há práticas boas, a gente vê ou não vê. As práticas ruins, que quando a gente vê, a gente se revolta. A corrupção, ele roubou, ele não entregou o que ele prometeu, ele não fez o que faria, ou ele fez o que faria, foi um bom prefeito, foi um bom governador. Então a gente vê na política de forma muito clara, tanto o campo das ideias, quanto o campo da prática. E na questão da prática, nós como cristãos temos que entender que o nosso coração tem que ser um coração de serviço. Em nossos dias, não se pode ir longe em uma conversa pública sobre fé e política, sem enfrentar acusações de que os crentes têm uma agenda um tanto quanto opressiva e que seu envolvimento político é motivado por essa opressão ao próximo. Isso é uma acusação que a gente tem sofrido como cristãos. Quando se fala aqui no Brasil, a gente tem a famosa bancada evangélica, né? E quando a gente vê as pessoas criticando os evangélicos, e muitas vezes até a bancada evangélica, já generaliza, né? A bancada evangélica é responsável por esse problema aí. A gente vê constantemente uma crítica aos cristãos quando eles estão tendo uma vida política. Só que essas acusações, geralmente, elas são contrárias ao que a história mostra. A aula passada a gente viu como foi um pouco a situação de Calvino ali em sua região, e tudo que os reformadores foram trazendo, historicamente falando, as mudanças que fizeram, a luta pelas liberdades e pelo cuidado com o próximo. Então a gente vê que associar os cristãos políticos ou a política cristã à opressão ao próximo, além de ser hipocrisia, também é uma visão de mundo muito pequena, porque os cristãos politicamente engajados, eles são ou deveriam ser sábios, e eles deveriam fazer a diferença, cativar e ter comprometimento pelo próximo. E, historicamente falando, isso aconteceu. Nós tivemos cuidado, cristãos na política que tiveram extremo cuidado para com o próximo. Então, o engajamento político fervoroso, ele deve ser caracterizado pelo amor a Deus. E já se disse que piedade e fé, e a piedade é a fé em carne e osso. Existe uma frase que fala isso: piedade é a fé em carne e osso, o cuidado pelo próximo, o amor a Deus e a obediência em amar o próximo como a nós mesmos. Isso é um engajamento político fervoroso. São nos momentos mais abatidos da vida que o evangelho deve brilhar com mais intensidade, e no meio político deve ser a mesma coisa. Nos momentos de abatimento da sociedade é quando os cristãos devem fazer o evangelho brilhar, devem proclamar o evangelho e fazer a diferença na vida das pessoas. E as escrituras, elas nos trazem, a escritura nos traz diversas vezes em que o Senhor Jesus teve compaixão para com o próximo, nos mostrando que nós devemos sim cuidar e tratar do nosso próximo. Vamos ver alguns versículos? Mateus 14. Eu vou pedir para a dona Eleni abrir para a gente. Thalita, Mateus 15:32. Mariana, Mateus 20:34. Luiz, Marcos 1:41. Pode ler, dona Eleni. Então nós vemos a compaixão de Jesus por uma grande multidão. Thalita, 15:32. Então primeiro a gente vê Jesus cuidando, aí nesse outro versículo a gente vê Jesus o quê? Ensinando a cuidar, mandando os seus discípulos cuidarem da população. Mateus 20:34. Jesus teve compaixão por uma multidão.
Jesus ensinou seus discípulos a terem compaixão por uma multidão. Agora Jesus está tendo compaixão pelo indivíduo. Então, tem compaixão por todos, tem compaixão pelo indivíduo, tenha compaixão até pelas instituições, tenham compaixão pelo próximo. Luiz, Marcos 1,41. William, Marcos 6,34. Marcos 1,41. Sim. Você lê de novo, por favor? Jesus é o profundamente compadecido? Isso. Então a gente vê aqui um sentimento profundo de Jesus pela necessidade do próximo. Ele ficou profundamente compadecido, mostrando a amplitude do amor e da compaixão de frente à necessidade daquela pessoa. Marcos 6,34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus vendo a multidão perdida, como ovelhas que não têm pastor. E ainda temos Marcos 8,2 e Lucas 7, de 13 a 15. André, abre para a gente, por favor, Marcos 8,2, presbítero Rafael, Lucas 7, de 13 a 15. Marcos 8,2, pode ler. Falando na primeira pessoa, eu tenho compaixão dessa gente. Né? Eles estão comigo, não tenho o que comer, temos que cuidar deles. Lucas 7, 13 e 15. E Jesus tendo compaixão por mais uma esfera, como a gente aprendeu na semana passada, pela esfera familiar. A necessidade daquela mãe frente à situação do seu filho que morreu. A expressão dessa compaixão, gente, é um tema a que se dá pouca ênfase no envolvimento político cristão de hoje em dia. Porém, nem sempre foi assim. Nós podemos olhar para os exemplos históricos. Essa aula passada, a gente está olhando a situação as questões que envolveram Calvino e Kuyper. E nós podemos ver esses exemplos históricos e ver que os temas sociais, eles ocupavam boa parte da atenção desses políticos e boa parte das suas energias. No caso de Calvino, por exemplo, isso contrastava com a visão católica da função do diácono. Na Igreja Católica, o diácono, ele serve para servir ao padre, só dentro da igreja. Ele vai arrumar a igreja, ele vai arrumar a mesinha, ele vai arrumar as coisas ali da hora da Eucaristia, tanto antes quanto depois. Ele vai fazer uma série de tarefas ao redor apenas dos, palavra que os católicos usam muito, sacramentos. Na igreja católica são 7, na evangélica são 2. Na evangélica os sacramentos são batismo e Santa Ceia. E na Igreja Católica não é bem assim. E o diácono, ele vive a sua vida para cuidar apenas daquelas tarefas relacionadas aos sacramentos. Calvino, ele tem uma visão que contrasta totalmente com essa visão do diácono. Calvino, ele desenvolveu um entendimento muito mais sólido das nossas responsabilidades para com os pobres. Em uma carta de 1557, à Igreja de Genebra, Calvino escreveu o seguinte: levantemos em cada membro da comunidade cristã o problema espiritual de sua vida material, de seus bens, de seu tempo e de suas
capacidades e a visão de colocá-los voluntariamente a serviço de Deus e de seu próximo. Calvino ele teve um entendimento sólido com relação às responsabilidades que nós, como cristãos, devemos ter para com o próximo. Ele não deixou a responsabilidade sobre os crentes assim, simplesmente aos indivíduos soltos. Não, ele criou um meio de trabalho. Outra coisa, ele também criou formas de fazer a diferença na sociedade. Ele estabeleceu um instituto, uma instituição chamada Bourse France. Não vou saber falar, mas em português é Fundo Francês. Era uma instituição que cuidava de refugiados, órfãos, idosos e pessoas com necessidades tanto físicas quanto mentais. E estima-se que tenha passado por essa instituição mais de 60 mil pessoas em apenas uma década. Mais de 60 mil pessoas foram atendidas por essa instituição, por este fundo. Ela levava o nome de fundo porque ele fez uma mobilização gigantesca para poder receber dinheiro de outras instituições para poder, né, cuidar e ter de onde tirar o sustento, e aí ganhou esse nome de Fundo Francês, e com este Fundo Francês ele criou uma instituição onde ele cuidava do próximo, só que ela não era uma instituição física, simplesmente um predinho onde ali funciona o Fundo Francês, não, era mais ou menos como um cadastro, era algo desse tipo. Eles agiam em várias áreas, então eles tinham atendimento na igreja, eles tinham atendimento em instituições físicas, eles tinham atendimento em escolas, mas tudo feito e movimentado através deste Fundo Francês. E é uma visão muito boa. Calvino ele desenvolveu essa abordagem, né, sistemática de diminuir a pobreza da sua cidade. E ele tem também algumas ordenanças eclesiásticas que ele escreveu, e nessas ordenanças tem claramente estratégias e regulamentos detalhados de como as pessoas deveriam agir, e ele tem inclusive um manual de política de como as pessoas deveriam agir frente à sociedade, de como os cristãos da igreja dele deveriam agir, né, na sociedade e como que eles deveriam fazer para continuar o trabalho na sociedade. Então ele tinha uma abordagem muito boa com relação à diminuição da pobreza. E a preocupação com a pobreza e sua diminuição também foi uma das características na carreira do outro amiguinho que a gente está estudando, que é o Abraham Kuyper. Kuyper ele considerava a própria existência da questão social como acúmulo de riquezas tirânicas de um lado, contra a fome e o relento do outro, a maior vergonha da igreja. Ele considerava isso um convite aberto aos inimigos, e inclusive ele considerava isso um indicador de quão pouco o evangelho tem sido absorvido pelo coração do cristão. Igrejas com riqueza, dinheiro, acúmulo e acúmulo e acúmulo de bens, quando do outro lado tem na sociedade a pobreza, a fome, as pessoas com necessidade. E ele falava que isso era vergonha para a igreja. E como seria inteiramente diferente a nossa vida se a pregação de Jesus fosse também a nossa pregação? E se os princípios básicos de seu reino não tivessem sido eliminados da nossa vida social em virtude de uma espiritualidade excessiva? Nós temos que tomar cuidado com o acúmulo de bens. Pouco tempo atrás eu estava conversando com um presbítero e ele estava muito revoltado mesmo, porque ele tinha descobrido o fundo, a reserva financeira de uma igreja, aqui de Brasília, inclusive, essa igreja. E a reserva financeira dessa igreja hoje está na casa dos 3 milhões. Então, eles têm de fundo de caixa 3 milhões. Ah, mas é porque se alguma coisa acontecer. Mas o que é que vai acontecer que precisa de você acumular 3 milhões numa conta bancária? Que a igreja precisa acumular 3 milhões numa conta bancária. É simplesmente um acúmulo de riqueza, não tem conversa.
Pega parte desse dinheiro, tá, tudo bem, é uma igreja grande, que precisa de certa manutenção e tudo mais. Mas mesmo assim, né, se você tem um X dinheiro que entra por mês de investimento, não, de dízimo, e esse X dinheiro ele já é suficiente para cuidar da igreja, ainda sobra tanto para você investir e guardar, não precisa investir tanto assim. Isso é simplesmente acúmulo de riqueza. Na desculpa do e se alguma coisa acontecer? Tá, e se tá lá na frente. Mas e o agora? E o presente momento? E os missionários que estão no campo passando necessidade? Nem todos, mas acontece. E as pessoas na nossa comunidade, em volta da gente, que estão passando por necessidade, será que não seria mais justo cuidar de instituições, ou mesmo empregar esse dinheiro em instituições, abrir uma escola, fazer alguma coisa para fazer a diferença? Monta uma creche, sustenta uma creche com isso, para que as empregadas, por exemplo, de casas possam deixar seus filhos lá para ir trabalhar e pegar de volta, e ali a gente vai ensinando as crianças, dando educação cristã. Não sei, mas faça alguma coisa. Só não acumule riquezas. E Kuyper falava que isso era uma vergonha, e ele vai além. Ele falava que isso era a maior vergonha da igreja, o acúmulo de bens e de riquezas. E é bom deixar claro, irmãos, que a pobreza e os temas sociais, ele não tem estado na frente do ativismo político cristão, especialmente na direita ao longo das últimas décadas. O livro ele traz essa verdade para a gente. Não vamos, mais uma vez, entrar nessas questões de direita e esquerda, mas ele traz esse alerta para a igreja de que tomem cuidado com os temas sociais, tomem cuidado para vocês não virarem as costas para os temas sociais. Eu sei que muitas necessidades sociais hoje em dia se tornaram apenas ideologias, e aí a gente fica naquele como ajudar, o que ajudar, se ajudar, está certo ajudar, mas vamos tomar cuidado para a gente não ir totalmente para o outro extremo, a ponto de achar que a gente não tem que fazer nada pela sociedade, nada pelo próximo, porque isso vai acabar nos colocando num ativismo religioso, ao invés de sermos ativistas cristãos na nossa sociedade. E isso é perigoso. Existe um debate legítimo também sobre o papel apropriado do governo no bem-estar social e o trabalho frequentemente exemplar, conduzido até por ONGs cristãs e igrejas. E essas ONGs e igrejas elas têm diminuído bastante a negligência com relação ao próximo, mas, em geral, com algumas exceções, as comunidades, tanto presbiterianas, reformadas, conservadoras e tudo mais, não são conhecidas na sociedade como lideranças no trato de questões sociais, nem de modo individual e nem de modo corporativo. O que significa que alguma coisa nós temos que mudar. Claramente nós não somos conhecidos e vistos na sociedade como igrejas que estão cooperando, para com a sociedade e para com o cuidado com o próximo, para diminuir a questão da pobreza da nossa cidade. Então nós precisamos melhorar. Nós temos que melhorar. Não estou dizendo que nós não fazemos nada. É óbvio que não é isso que a gente está falando. Mas o que a gente está falando é que sim, nós precisamos melhorar. Precisamos melhorar bastante com relação a isso. Albert Monley, ele sugere que o amor ao próximo, em nome de Deus, o amor ao próximo, em nome do Deus de amor, é uma filosofia política profunda que alcança equilíbrio entre a desobediência do descumprimento político e a idolatria da política como prioridade principal. Ele fala que se nós tivermos amor ao próximo como filosofia, nós iremos finalmente conseguir alcançar algum equilíbrio entre a questão de não nos envolvermos politicamente e a questão de nos envolvermos politicamente demais ao ponto de só olharmos a política. Vocês conhecem pessoas assim? A pessoa se envolve tanto com política que ela consegue ver só a política, a ideologia ali por detrás, todo o pensamento e tudo mais, e esquece o amor ao próximo e a filosofia
né, por detrás da política profunda do Deus do amor. E tem o contrário também, a pessoa que não quer saber nem um pouco de política, quer ficar tão longe de política, que se afasta tanto ao ponto de viver só fazendo coisas pelo próximo, trabalhos sociais, e esquece a parte de evangelizar, a parte de cuidar da vida espiritual da pessoa. E a gente tem um exemplo muito forte disso, que é um estilo de evangelismo chamado missão integral. A missão integral ela é em si um problema, onde você tem que cuidar de toda a vida da pessoa, mas você não pode falar de Cristo. Você não pode evangelizar com palavras, você tem apenas que demonstrar o amor de Cristo à pessoa, e não pode falar, e ali você cuida dela, e você cuida da necessidade dela, e você cuida da educação, e você cuida disso, daquilo outro, da saúde e tudo mais, para daqui não sei quanto tempo, quando ela estiver integralmente envolvida, aí você vai e evangeliza aquela pessoa. Não é assim que funciona, esse é ir para o outro lado. André? Exatamente. E assim, temos que aguardar pacientemente e deixar a coisa acontecer. É uma competição injusta. E o mundo pode falar à vontade, mas a gente não. Aí, para a gente ter o direito de falar, a gente tem que envolver a pessoa como um todo, de forma integral, até que chega um momento em que nós temos que é o que eles falam, né? Nós ganhamos o direito de falar. Não é assim que funciona. Luiz. Missão integral é uma filosofia, é um estilo de evangelismo. Ele é considerado um estilo de evangelismo, né? Pelas escolas missionais. Existem algumas instituições que a gente sabe que trabalham dessa forma, e algumas igrejas trabalham dessa forma também. Igreja reformada, desconheço, a menos que seja a igreja reformada que está mais lá do que cá. Você conhece alguma, Rafael? Presbítero Rafael? Igreja reformada eu desconheço, igreja reformada que vai para esse lado. O que eu conheço são igrejas reformadas que criticam bastante a questão da missão integral. Mas a gente tem muitas comunidades de evangelismo que trabalham com a missão integral, inclusive uma bem famosa, que é a Jocum, Jovens com uma Missão. Porém, até a Jocum eu vou dar um passo atrás e tomar cuidado, porque não sei se é uma filosofia deles baseada, assim, que é a base deles. Não, a gente trabalha com esse tipo de evangelismo, que eu sei que existem alguns missionários da Jocum, alguns que eu até conheci, que têm essa visão da missão integral. Só que a Jocum é muito grande. Cada cidade, cada capital tem uma sede. Então, assim, a Jocum do Rio de Janeiro, por exemplo, ela é quase que 100% de batista reformado e de presbiteriano. E aí eu sei que lá ela funciona melhor, não tem muitas dessas visões. Então, eu nem sei se como instituição como um todo ela tem isso, mas eu sei que alguns lá dentro têm essa filosofia. Mas isso aí é mais no campo desses trabalhos, né? Igrejas que, na hora de fazer o evangelismo, o estilo de evangelismo é a missão integral. Aí é um dos problemas que a gente vê na questão do envolvimento de nós na sociedade dessa forma, onde a gente acaba não pregando, né? Não falando o evangelho. E em nossas comunidades, nós devemos entender que somos sal e somos luz, e nós devemos ter a visão de trazer nosso próximo não crente para o reino. E é aí que existe a falha neste tipo de evangelismo, da missão integral. Porque o foco não é trazer o irmão não crente para o reino. O foco não é esse na missão integral. O foco da missão integral é cuidar da pessoa de forma integral, e depois que ela já estiver tratada, cuidada, é que você vai se preocupar com apresentar a ela o reino de Deus. E é um furo muito grande, né? Porque você está protelando o sofrimento daquela pessoa em não conhecer a Deus, em não apresentar as boas novas do Evangelho. Amor ao próximo, embasado em nosso amor a Deus, exige que trabalhemos
pelo bem na cidade do homem, mesmo sendo a nossa prioridade a pregação do evangelho. Esse é o meio de trazer os cidadãos da cidade dos homens para a cidade de Deus. O que contrasta aqui é que cuidar do próximo, né, é mais uma dentre tantas estratégias que a gente tem para poder aproximar e trazer as pessoas, né, e conseguirmos pregar o evangelho para as pessoas, mas a prioridade sempre deve ser a pregação do evangelho. E é aí que tem a diferença, né, dessas questões. E exatamente nesse sentido, Luiz, é que tem a questão de temos que fazer as duas coisas. Tiago, ele traz isso para a gente. O livro de Tiago fala sobre isso, né? Nós temos que cuidar das pessoas, mas nós temos que pregar o evangelho, né? Nós temos que fazer as duas coisas. E sempre a nossa prioridade tem que ser a preocupação da pregação do evangelho, mesmo nas estratégias usadas para que a gente possa conseguir, né? Mesmo na estratégia de fazer uma ação social, fazer alguma coisa ali que fisicamente vá atrair as pessoas, né? Um cuidado pelo próximo que vai ser visualmente atrativo, digamos assim, ainda assim nós temos que, né, pensar que temos essa estratégia para essa programação e tudo mais, mas nós vamos pregar o evangelho. Mas no dia a dia, nas nossas questões do dia a dia, sempre temos que estar atentos com a pregação do evangelho frente à necessidade de fazermos a diferença na vida das pessoas, nos atentarmos para as necessidades dela e cuidarmos das pessoas. E não é surpresa, gente, para ninguém que teremos abordagens baseadas no amor ao próximo e seremos abordados pelo mundo em como nós lidaremos com várias situações do dia a dia e vários assuntos do dia a dia. Por exemplo, todo mundo hoje em dia, quando acontece qualquer problema relacionado a aborto, a eutanásia, a pobreza extrema, a direitos civis, quando acontece qualquer coisa com o meio ambiente, a primeira coisa que eles querem saber é: vamos atrás da opinião de algum crente para a gente saber o que os crentes estão falando sobre isso. E aí eles pegam algum crente doido que falou alguma maluquice sobre isso, e aí vira aquela confusão, o Instagram começa a pipocar, vira aquela encrenca toda. Por quê? Porque nós seremos abordados pelo mundo, e o mundo quer saber qual é a nossa resposta frente a todos esses assuntos. E aí vem a questão de que nós não conseguimos nos afastar da política. Nós, como cristãos, nunca conseguiremos estar afastados da política. Não conseguiremos, porque esperam de nós respostas bíblicas para todas essas abordagens, para todos esses questionamentos. E muitos dos argumentos para o engajamento vêm em termos pessoais, a partir de solidariedade com as vítimas e tudo mais, mas nós temos que nos lembrar que as nossas respostas a todas essas abordagens devem ser respostas bíblicas. Ministros de misericórdia que buscam aliviar o sofrimento humano e oferecer oportunidade para o evangelho pregado, seja em uma ênfase comum que ressalta as emoções, ou seja em uma ênfase um pouco menos incomum que ressalta o intelecto e tudo mais, todos esses ministros, eles devem atuar de forma misericordiosa para com o próximo, frente às abordagens e questionamentos do mundo. E facilmente nós podemos afirmar que quando a história de nossa época for contada, a igreja dos nossos tempos será mais conhecida por seu materialismo do que por seu cuidado exemplar para com os pobres. Já pararam para pensar nisso? Isso é pesado, gente. Se daqui 50 anos alguém for contar a história das igrejas reformadas de hoje em dia, provavelmente nós seremos citados como igrejas de acúmulo material. Provavelmente. É uma realidade muito dura. Uma igreja que se importou muito pouco com os pobres, se importou muito pouco com o próximo.
Eu acredito, eu não sei se com a internet a gente tem mais acesso à informação ou se as coisas estão mudando, mas de um tempo para cá, assim, de uns 15, 10 anos para cá, eu vejo mais movimentos em torno do cuidado. Tem crescido muito a questão de falar em igrejas terem escola de novo, está voltando. Assim, eu tenho visto alguns movimentos, às vezes nem a igreja em si, mas às vezes algum membro da igreja consegue fazer. A gente tem até um exemplo lá em BH, da Marina é isso, né, irmã da Marcela? Da Marina, ela está neste intuito, né? Ela montou chega a ser uma escola? É uma escola mesmo, né? Montou uma escola com educação cristã, e aí ela vai para o Instagram e fala: a gente é cristão mesmo, não tem essa não, você colocar teu filho aqui, ele vai escutar a palavra de Deus. E eu tenho visto um movimento, um crescente movimento, de um tempo para cá, de uma preocupação, né, em voltarmos a nos inserir na sociedade, né, e fazermos diferença na sociedade. Mas ainda é pouco, ainda é muito pouco frente à necessidade que a gente tem visto de se estabelecer, de ter estabilidade, né? A igreja tem que ter um prédio assim, assado, paranã, tem que ter um monte de coisa, a conta bancária com tantos lá, para poder garantir que não tem nenhum problema, para daí começar a se preocupar com a sociedade, fazer um sopão, levar um agasalho, fazer algumas coisas. Então a gente precisa melhorar, gente. E é difícil falar isso, porque a gente tem se complicado e se enrolado nos dias, né? No dia a dia, a gente tem e não tem tempo, e faz isso, faz aquilo, não consegue fazer direito, mas a gente precisa se preocupar com isso, porque o legado que a gente está deixando não é muito promissor. Nós precisamos melhorar o nosso legado para que, historicamente, a gente seja conhecido como uma igreja que fez a diferença em cuidar dos pobres. Presbítero Luiz. Não, quando eu falei 3 milhões, é o fundo de uma igreja que eu conheço. Isso. Não é o fundo do Supremo Conselho, não. É o fundo de uma igreja. Mas, não sei se eu me expressei mal, gente, mas de uns 20 minutos para cá, a gente está falando da gente mesmo, viu? É um cuidado que a gente tem que ter nós mesmos. Nós mesmos temos que ter cuidado com isso. E a lição, ela inclusive segue falando assim: mais importante do que o que vão dizer sobre nossa herança é o fato de que podemos ser acusados de não encarnar o viver na compaixão de Cristo, que se espera ser dominante em nosso engajamento político, porém não está sendo. E que há muitas vozes hoje em dia, como haviam no tempo de Calvino e havia no tempo de Kuyper, que nos dão importantes visões sobre como obedecer esse nosso chamado a viver na fé. Então, nós temos que entender que existe o chamado, ele nunca deixou de existir. Um chamado de vivermos na fé e termos, né, o nosso engajamento político dominado pela compaixão de Cristo, sempre existiu. Esse chamado sempre existiu, essa necessidade da sociedade sempre existiu, a necessidade de fazermos a diferença na nossa cultura sempre existiu. E em uma cultura que desafia os cristãos a aceitarem que não existe verdade absoluta, viver vidas culturalmente engajadas que mostram práticas e posições diárias de quem proclama a verdade de Deus é por si só um testemunho necessário. Então, lá na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre a questão de que nós, como cristãos, não podemos simplesmente abandonar a vida política da nossa nação, nos afastarmos totalmente e deixarmos a Deus arar. Não é assim que funciona. Nós temos que dar um verdadeiro testemunho, porque o mundo vai exigir que nós aceitemos que não há verdade absoluta. E só nós vamos poder dizer para o mundo que há sim uma verdade absoluta, que Cristo morreu para limpar os nossos pecados, para nos redimir, e a redenção é de toda a nação, a redenção é do mundo. Na aula de Apocalipse, o presbítero Rafael falou sobre isso, a questão da remissão do mundo, a questão da redenção do mundo, da sociedade, da cultura, de todas as esferas, não é só do indivíduo, é de toda a humanidade, é do mundo, tudo que foi criado por Deus. Uma geração atrás, Martin Lloyd Jones definia e defendia que a falta de uma consciência social e política
por parte dos cristãos pode afastar de maneira definitiva as pessoas do evangelho e da igreja, porque não estamos dando testemunho. Não fazemos questão de ter essas lutas, né? A luta política é muito cansativa, é muito complicada, e aí a gente simplesmente abandona. E Martin Lloyd Jones não viveu há tanto tempo atrás assim, não, gente. Viveu há pouco tempo atrás. E ele falava isso. A falta de consciência social e política por parte dos cristãos pode afastar de maneira significativa as pessoas do evangelho. E Lloyd Jones, ele tinha uma consciência das imperfeições da política, e mesmo assim ele alertou que o crente deve agir como cidadão e desempenhar seu papel na política e em outras questões, de modo a obter as melhores condições possíveis. Mas temos sempre que lembrar, gente, que a política é a arte do possível. A gente não vai conseguir o impossível. A gente nunca vai conseguir um governo 100% ok, que não vai causar nenhum problema, que não vai ter nenhuma corrupção. Não existe. É a arte do possível, mas mesmo dentro do possível, em condições possíveis, nós temos que fazer a diferença, dentro daquilo que é possível, mas temos que fazer a diferença. E assim o crente deve lembrar, quando começa, que ele só conseguirá o possível. Aqueles cristãos que entrarem na vida política, eles precisam se lembrar que eles também só vão conseguir o possível. Senão vai existir muita decepção. E aí você acaba entregando. E no serviço público a gente vê muito isso, né? São várias e várias e várias pessoas afastadas. Porque nada funciona, porque não sei o quê. Continua tentando. Mas não tenta o impossível. Não é você que vai conseguir a solução de tudo, mas você vai fazer a diferença naquilo que está ao seu alcance. Então, por ser crente, ele tem de trabalhar pelo melhor possível e ficar satisfeito com o que for totalmente cristão. O nosso engajamento político é esse. Ele vai nos deixar rapidamente frente a frente com os limites da política, e nós precisamos entender quais são os nossos limites, mas fazermos a diferença. Existe um ditado chinês, a gente fala muito no PMF sobre isso, de um chinês que escreveu que não faça mais do que o que você é capaz de fazer. Mas, mais importante ainda, não faça nenhum centímetro a menos do que o que você é capaz de fazer. Então, na política, gente, é exatamente isso. Quando a gente se envolve e vai trabalhar na política diretamente, estou falando aqui na questão direta de trabalhos, né, trabalhar com política, que é inclusive o meu caso, é o caso da Mari, é o caso da Aline, que trabalhamos no Executivo Federal. O presbítero Rafael está no tribunal, acho que ainda um pouco pior, que é mais complicado ainda, que lá é que se discute as ideologias mesmo, e é cada tipo de coisa que aparece. Temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para darmos testemunho e fazermos a diferença. Mas também temos que tomar cuidado para não acharmos que a gente vai conseguir fazer além daquilo que a gente consegue fazer. É o que é possível, né? E nós vamos estar engajados, e quando estivermos engajados, nós estaremos frente a frente com os limites da política. O mundo continua, gente, um lugar caído, continua um lugar cheio de pecado, e não há reino político que possa suavizar as dores ou lidar com as questões fundamentais do coração. Mesmo quando nós trabalhamos com a política, nós somos lembrados da diferença entre a justiça política e a justiça perfeita de Deus. E é por isso que a gente estudou a questão das esferas da soberania. Porém, na retidão de Cristo, a justiça e a misericórdia, elas se reconciliam. E haverá um dia onde tudo será remido e tudo será restaurado, né, pela ação do nosso Senhor Jesus Cristo. A política, ela é ativa, ela é uma atividade necessária, porém ela também é uma atividade insatisfatória, e trabalhar na política pode não levar e pode não revelar a glória da criação e o impacto da queda por causa de todos os problemas que a política causa e como ela tem sido hoje em dia. Mas trabalhar como cristãos na política pode sim revelar a glória de Deus. E pode sim também revelar a glória da redenção. E é isso que a gente tem que dizer e pregar quando estivermos inseridos neste trabalho. Que um dia
tudo será redimido. E nós temos que, como cristãos, né, ensinar às pessoas que um dia tudo será redimido. Paulo diz que a criação geme esperando essa redenção. Vamos finalizar nossa aula abrindo em Romanos 8, 22. Romanos 8, 22, eu vou ler para os irmãos. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Paulo, ele traz para a gente que nós estamos esperando a redenção. E, gente, na política não vai ser diferente, né? E na política a gente vê ainda mais claramente, né, que as pessoas estão gemendo, estão clamando para que a corrupção acabe, para que os problemas acabem. E não seria diferente na política. Nós também aguardamos o dia em que todo joelho se curvará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E que até lá o nosso testemunho apresente um pouco dessa glória enquanto buscamos servir ao nosso Senhor no nosso dia a dia e nos nossos envolvimentos políticos. Uma forma direta de nos envolvermos, a gente tem a cada 4 anos. Em outros estados é de 2 em 2, né? Que eles têm as eleições regionais ali de vereadores e prefeitos. Nós temos condições de nos envolvermos diretamente, de aprendermos, de analisarmos tudo que a gente está fazendo. Esse é um dos modelos. Temos condições de nos envolver profissionalmente, é o caso de alguns aqui da igreja, como eu falei, que trabalham diretamente, né, com política e na política, mas não como políticos, mas trabalham para aqueles que são políticos. Mas temos também que nos envolver na política de forma geral, como sociedade, como cristãos e como igreja, fazendo a diferença na nossa comunidade. E é bom que a gente dê testemunho e que a gente apresente um pouco dessa glória, servindo a Jesus Cristo, que um dia irá redimir a todos os povos, a todas as nações, e nada vai passar frente à glória e majestade do nosso Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por o Senhor nos permitir estarmos envolvidos, ó Pai, na nossa sociedade, na nossa cultura, fazermos diferença, ó Pai, no nosso meio. Nos abençoe, que surja, ó Pai, do nosso meio, de cristãos verdadeiros e genuínos, ó Pai, que professam sua fé, que tenham, ó Pai, a salvação dada por Ti, que surjam, ó Pai, pessoas para trabalharem na política, para fazerem a diferença nas nossas legislações, fazer a diferença, ó Pai, nos programas de governo, fazer a diferença, ó Pai, na base da nossa nação. Nos abençoe, ó Pai, para que a gente possa a cada dia melhorar e crescermos, ó Pai, como nação que acredita em Ti, mas também entendemos, ó Pai, que a nação cujo Deus não é o Senhor irá sofrer as consequências, ó Pai, de não entender a Sua soberania sobre a vida desta nação, e pedimos que o Senhor nos livre, ó Pai, desse cenário, mas que se estivermos, ó Pai, inseridos neste cenário, que o Senhor também nos fortaleça, para que a gente possa, ó Pai, pregar o Evangelho, que a gente possa, ó Pai, fazer isso sem temor e entendermos, ó Pai, que estamos aqui no mundo para falar do Teu nome, falar do Teu Evangelho, e que as consequências, ó Pai, dizem respeito apenas ao Senhor, que é soberano sobre nossas vidas. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa nação. Cure, ó Pai, nossa nação, nos proteja, nos guarde, ó Pai, nos abençoe. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.